Fala pessoal, estamos começando mais uma videoaula aqui no canal Professor Clécio Nunes, trazendo para você o conteúdo do REMP, Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional de Minas Gerais. Isso mesmo, você que quer fazer parte da Polícia Penal, vai fazer concurso da Polícia Penal, da gloriosa Polícia Penal. Nós temos aí um edital às vésperas aí para saindo. Os mais otimistas dizem que o edital vai sair ainda mês que vem. Vai ter, os mais otimistas dizem que vai ter prova ainda esse ano. Mas a gente sabe que quem se prepara sai na frente. E eu estou aqui para te ajudar a se preparar para esse concurso público com conteúdo de qualidade, com conteúdo com didática simples, para você entender, para você memorizar o conteúdo de REMP. E hoje nós vamos falar sobre regulamento disciplinar, isso mesmo, regulamento disciplinar, que está lá no título 4 do nosso REMP, a partir do artigo de número 614, tá bom? Tá tendo alguns burburinhos, algum barulhinho aí, deve que o microfone está captando algum cachorro latindo, algum passarinho cantando, mas o importante é você não ser prejudicado aqui no entendimento da matéria. Vamos lá? Título 4, Regulamento Disciplinar. Artigo 614. A inclusão do protocolo de apuração de faltas disciplinares neste regulamento geral destina-se a padronizar nas unidades prisionais da Subsecretaria de Administração Prisional, da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, para a realização do Conselho Disciplinar, normas básicas de conduta e disciplina dos presos, bem como seus direitos e deveres. Então, o que visa isso daqui? Vai padronizar na SUAP, que está subordinada a SEDES, antigas SEDES, que hoje é DEPEN e SEJUSP. A gente já conversou com isso com vocês em outras aulas. Essa realização do Conselho Disciplinar. O que é o Conselho Disciplinar? É o conselho que delibera acerca de faltas, da aplicação das sanções disciplinares aos presos dentro das unidades prisionais de Minas Gerais, tá bom? Então, o cara, quando ele entra no estabelecimento prisional, ele tem regras a serem cumpridas. Da mesma forma, vamos supor que você tem a sua casa. Dentro da sua casa tem regras que não existem em outras casas, mas existem na sua casa porque faz sentido existir, porque existe um sistema de governo, existe um sistema de ordem dentro da sua casa. Então, tem casa que não pode colocar o pé no sofá, tem casa que pode colocar, tem casa que não pode beber a água na boca da garrafa, tem casa que o pessoal não está nem aí ligando para nada. Então, dentro do sistema prisional, dos estabelecimentos prisionais, nós temos também regras. E quando nós temos essa relação jurídica, nós criamos deveres, mas também criamos direitos. E esses direitos e deveres do preso, eles têm uma correlação. Toda vez que o preso desobedecer um dever dele, ele está passível de ser punido porque ele desobedeceu essa regra, tá bom? Então, nós vamos estudar basicamente isso, as normas básicas de conduta, como o preso deve se comportar dentro do estabelecimento penal e disciplina do preso. Nós sabemos que a disciplina, assunto dos próximos slides, ela é um conceito. Nós vamos ver esse conceito mais para frente. E bem como seus direitos e deveres, tá bom? Prosseguindo aqui, nós temos a figura do Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar ele é responsável pela apuração de faltas disciplinares. O Conselho Disciplinar ele é responsável pela apuração de faltas disciplinares. Então, ele vai observar essas normas básicas de conduta e disciplina do preso, tá bom? E bem como seus direitos e deveres. Se o preso infringir as regras, ele vai ser punido. Quando o preso ele infringe a regra, ele está cometendo o quê? Uma falta disciplinar. Quando ele é julgado pelo conselho e o conselho ou o absolve ou o pune, essa punição nós chamamos de sanção disciplinar, tá bom? Não se esqueça disso. Continuando. Hoje o conteúdo ele não vai ser um conteúdo tão massivo porque eu estou pegando só os conceitos, tá bom, pessoal? Mas se você ler o texto do REMP, nós vamos ver que está alinhado com o que a gente está falando aqui. Parágrafo 1º do artigo 614. Quem está sujeito a esse conselho disciplinar? É muito importante. Pega aqui, traz aqui para mim. Quem é que está sujeito a esse conselho disciplinar?
Nós vamos ver agora quem é que está sujeito. Não é todo mundo que está sujeito ao conselho disciplinar. Tem gente que está preso e não está sujeito a essas mesmas regras e nós vamos descobrir por quê, tá bom? Vamos lá? Primeiro, quem é que está sujeito ao conselho disciplinar? Deixa eu tirar aqui a minha fotinha daqui. Epa, aqui. Isso. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Aqui em cima do meu nome. Quem está sujeito? Os condenados à pena privativa de liberdade, os condenados à pena restritiva de direitos, o preso no regime provisório e a pessoa sob monitoração eletrônica no que couber. Tá bom? Então, são essas quatro categorias de pessoas que estão sujeitos a esse regulamento disciplinar. Tá bom? Continuando. Também estão sujeitos... Deixa eu voltar para cá. Eita, desculpa aí, pessoal. Não travei aqui, não. Também estão sujeitos à disciplina carcerária. Nós falamos que estão sujeitos ao regulamento disciplinar. O parágrafo 1º diz, estão sujeitos ao regulamento disciplinar. Agora o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, também estão sujeitos à disciplina. Estão sujeitos à disciplina. E nós vamos descobrir o que é disciplina daqui a pouco. Disciplina carcerária, os presos sob a guarda e custódia dos servidores da CEAP, que é o atual DEPEN, e de outras autoridades e seus agentes nos seguintes casos: durante sua movimentação fora da unidade prisional, tá bom? Escolta, atendimento médico, escolta perante a autoridade judicial, autoridade policial. Durante também o seu internato em unidade de saúde, o cara foi internado no pronto-socorro municipal, na UPA, e ele está sob vigilância dos agentes, dos policiais penais. Ele também está sujeito à disciplina carcerária. A disciplina não vale só para quem está dentro do presídio? Não. É uma relação jurídica, lembra aí? É uma relação jurídica, tá bom? Durante também as audiências perante autoridades administrativas, legislativas e judiciárias, tá bom? Essas autoridades aí são, às vezes... as autoridades administrativas são as autoridades aí policiais, delegado de polícia, né, que é uma autoridade policial. Autoridades legislativas aí são inerentes aí aos cargos políticos, e judiciário a gente já sabe, né, os juízes, desembargadores e assim por diante. Continuando. Conceito de disciplina, pessoal. Conceito de disciplina. Eita, eu vou ter que mudar aqui de novo e paro por aqui, tá bom? Conceito de disciplina. O que é disciplina conforme o artigo 615 do REMP? A disciplina consiste em o cumprimento da ordem, na obediência às determinações das autoridades e no desempenho do trabalho. Isso é disciplina. Então, o conceito de disciplina, ele foi pego emprestado lá da LEP, como nós vamos ver aqui. Se você pegar o artigo 44 da LEP, ele diz o seguinte: a disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Aqui teve uma pequena alteração pelo pessoal que fez que criou o REMP. Eles colocaram que a disciplina consiste no cumprimento da ordem, né? Deixou mais incisivo, ficou mais claro. Tem que cumprir a ordem. Então, ao preso, ele tem que cumprir a ordem, ele tem que obedecer às determinações das autoridades e ele também tem que desempenhar trabalho que for mandado a ele. Tá bom? Artigo 615 é uma cópia do artigo 44 da LEP, que a LEP é de 1984 e o REMP é de 2016. Continuando. Voltando aqui para mim. Vamos ver agora eu quero deixar bem claro essa diferença entre falta disciplinar e sanção disciplinar. Bora lá? Toda falta disciplinar cometida pelo preso e as respectivas sanções serão imediatamente lançadas no sistema de informação, assim como o elogio e a recompensa por ele recebida. Olha só, nós estamos falando de duas figuras aqui. A primeira figura é a figura da falta disciplinar. Ela é a ação do preso. Ou a ação ou a omissão.
Se o preso deixar de fazer algo também, nós vamos ver que é dever dele fazer algo. Se ele deixa de fazer esse algo, ele também está cometendo uma infração, ele também está cometendo uma falta disciplinar. Então, é o mesmo conceito de crime. Existe crime por omissão e por ação, né? Então, é o mesmo conceito aqui. O preso ele pode cometer essa falta se ele descumprir ou se ele deixar de fazer algo que é mandado a ele fazer, desde que seja legal, obviamente, né? E isso acarreta o quê? Um julgamento, que é o julgamento do Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar vai julgar as faltas disciplinares dos presos. E essas faltas disciplinares, elas vão ser julgadas com base no próprio REMP, tá bom? Nós temos toda a base legal dentro do próprio REMP. Então, se houver sanção, se esse preso for considerado culpado daquela falta, ele vai ser sancionado. Essa sanção ela tem algumas características. A sanção disciplinar ela tem algumas características que nós vamos ver mais para frente, mas grava agora. Sanção disciplinar é a aplicação da penalidade a uma falta cometida pelo preso. Beleza? E aí nós vamos ver a figura também da recompensa e do elogio. Aulinha rápida hoje, viu, pessoal? Vamos para a questão, para fixação de conteúdo aí. Questionário para fixação de conteúdo. De acordo com o Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional de Minas Gerais, a disciplina consiste em, exceto. Pausa aí e responde essa questão para mim, fazendo favor. Será que você acabou de ver essa questão? Não pode colar não, tá bom? Bora lá? Bora para a nossa questão. Letra A. Cumprimento na ordem. Obediência às determinações das autoridades. No desempenho de função ou tarefa de liderança e no desempenho do trabalho. Qual aqui é a alternativa? Qual aqui não faz parte do conceito de disciplina? Ou seja, exceto. Não quer saber o que é disciplina, quer saber o que não é. Grave isso daí. O que não é disciplina aqui? Pessoal, letra C. O desempenho de função ou tarefa de liderança. Isso não faz parte do conceito de disciplina, tá bom? Aliás, isso daí não é permitido no sistema prisional mineiro. O preso, ele desempenhar uma função ou tarefa de liderança. É proibido, é vetado, tá bom? Questão número 2, e a gente fecha por hoje aqui nesse videozinho rápido para você aprender sobre REMP. De acordo com o Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional de Minas Gerais, estão sujeitos ao regulamento disciplinar todos, exceto, todos quem? Todos presos. Exceto, a gente acabou de ver isso também. Vamos lá. Pausa o vídeo, olha e responde. Primeiro, o preso em regime provisório. O preso submetido à medida de segurança. O condenado à pena privativa de liberdade. Ou o condenado à pena restritiva de direito. A, B, C ou D. Qual é a questão correta? Qual é a alternativa correta? Não quer saber quem é que está sujeito ao regulamento. Quer saber quem não está sujeito ao regulamento. Lembra, toda regra tem exceção. E a exceção ela existe para confirmar a regra. A exceção, ela não é uma coisa ruim. Ela confirma exatamente a regra. Tá bom? Vamos lá. Questão correta aí. Letra correta. A nossa resposta aí vai ser a letra B. O preso submetido à medida de segurança. Por quê, pessoal? O preso submetido à medida de segurança, ele não está no rol de pessoas que estão sujeitas ao regulamento disciplinar. Porque ele é considerado ou inimputável ou semi-inimputável. Geralmente, quando ele é inimputável, ele não tem faculdade nenhuma para discernir as coisas. E o semi-inimputável é aquele que ainda sabe mais ou menos, no popular, é o doido, é o maluco, né? Vamos colocar assim de forma genérica e didática aqui, que eu não estou querendo responder nenhum processo, não. Mas o medida de segurança é aquela pessoa que não responde por ela mesma, em parte ou em todo. Então, como eu vou cobrar de uma pessoa que ela não tem esse discernimento? Então, o medida de segurança ele não está sujeito a esse regulamento conforme o REMP. Existem regras, mas as regras são diferentes, até porque eles vão estar em ambiente hospitalar e as regras são outras, tá bom? Fechou? A aula de hoje foi sobre o início do nosso regulamento disciplinar, artigo 614, e nós vemos aí esse início
Bora pra frente, a sua aprovação tá garantida. Polícia Penal 2025. Tchau, tchau.